Resolução da prova do Enem de Física de 2024, tá? Enem 2024 de Física, tá? Vamos à primeira questão aqui. Nós temos aqui, ó, para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos de correntes marinhas. O diagrama contém circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias são numeradas de 1 até 4. Então, vou botar aqui as 4 boias, aqui a boia 4, aqui a boia 1, aqui a boia 2, tá? E já me diz que é o sentido anti-horário, boia 3, fechou aqui, certo? Aqui eu tenho que é 800 metros, consequentemente é um retângulo, aqui vai ser 800 metros, aqui 400 metros e aqui 400 metros, tá? Existe uma correnteza marinha com velocidade VC. Vou botar bem no meio aqui, ó, porque essa velocidade da correnteza vai pegar o nadador em todo o tempo do seu trajeto, tá? Cuja velocidade é 30 metros por minuto. A velocidade da correnteza, 30 metros por minuto, tá? Nesse sentido vertical e para baixo no nosso desenho. Paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisa nadar na direção apontada pelos vetores VN, tá? Deve ser velocidade do nadador, tá? Então aqui ele vai nadar com essa velocidade inclinada aqui, VN, tá? E aqui ele vai nadar com essa velocidade aqui, VN, com essa inclinação para compensar a correnteza. Nos pontos 1 até 2 e no 3 ao 4, ó, do 1 até o 2 e do 3 até o 4. Considera a velocidade do nadador de 50 metros por minuto. Então o nadador está a 50 metros por minuto. 50 metros por minuto, certo? Em relação à água durante todo o circuito. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? A prova é uma volta no sentido anti-horário, certo? Então vamos fazer trecho a trecho, do 1 até o 2. Olha lá, do trecho 1 até o trecho 2. A velocidade do nadador é 50. Olha lá, 50. Eu tenho a velocidade da correnteza, que é 30. Então, na realidade, esse nadador está se deslocando para cá, para fechar aqui, ó, ele está se deslocando com uma velocidade de 40 metros por minuto. Por que eu fiz direto? Ah, teria que fazer um Pitágoras aqui. Não tem necessidade, porque é o triângulo 3, 4, 5. Então, a velocidade é 40, ó, a velocidade 40 metros por minuto. A gente vai aplicar Deus vê tudo, que a gente vai considerar que está com a velocidade constante no trecho. Então, a distância de 1 até 2 é 800, a velocidade é 40 e eu vou ter o tempo. Claro que vai dar em minutos aqui, que eu estou trabalhando com velocidade em metros por minuto. Corta um zero de cada lado, o tempo do primeiro trecho vai ser 80 por 4, vai dar 20 minutos. Bom, depois do trecho de 1 até 2, vamos para o trecho 2, 3. Trecho 2, 3. Nesse caso aqui, ele vai nadar a 50, nesse sentido aqui, a velocidade do nadador, né, que vai de 2 para 3. Então, vou ter 50 para cima, 50 metros por minuto, e a correnteza vai estar contra. A correnteza, o nadador vai de 2 para 3, subir, e a correnteza está para baixo, ele está contra a correnteza de 30 metros por minuto. Então, ele está se deslocando, na realidade, com uma velocidade para cima de 50 menos 30, porque a correnteza está contra. Então, está numa velocidade de 20 metros por minuto. Aplicou Deus vê tudo. Deus vê tudo. A distância de 2 até 3 é 400 metros. Então, vou ter 400. A velocidade é de 20 e daqui eu vou ter o tempo. Nesse caso, o tempo, corta o zero. 40 por 2 vai dar 20 minutos também, certo? Agora vamos para o trecho 3, 4. Trecho 3, 4, certo? O que aconteceu aqui no trecho 3, 4? Ele está nadando com uma velocidade 50, inclinado, 50 metros por minuto. Eu tenho a correnteza para baixo de 30
Então, na realidade, ele vai se deslocar nesta direção na horizontal, para o lado esquerdo. Para fechar o triângulo aqui, também é 40. Então, ele vai se deslocar com a velocidade de 40 metros por minuto. Aplicando Deus vê tudo, prestando atenção, a distância agora de 3 até 4 é 800 metros. 800, a velocidade é de 40 e aqui sai o tempo do terceiro trecho. Cortou 0 e 0, 80 dividido por 4 vai dar 20 minutos. Até agora tudo a mesma resposta ainda, tá? E o último trecho ele vai estar a favor da correnteza. O nadador vai estar de 4 para 1. Olha lá, velocidade do nadador, certo? Que é 50, só que ele vai estar a favor da correnteza. Então, de 4 para 1, do trecho 4 para o trecho 1, ele vai estar nadando com 50 para baixo e a correnteza é 30 para baixo. Então, na realidade, ele vai estar a favor da correnteza numa velocidade de 80 metros por minuto. Então, a velocidade é 80 metros por minuto, aplicando Deus vê tudo, a distância que ele vai ter de 4 até 1 é 400 metros, 400, a velocidade é 80 vezes o tempo. Corta o 0 e o 0, o tempo vai ser 40 dividido por 8, isso vai dar 5 minutos. Então, o tempo total que ele pede aqui, ó, quanto tempo para completar a prova? Completar a prova vai ser os 20 minutos, ó, tempo total, 20 minutos para vir de 1 até 2, mais 20 minutos para ir de 2 até 3, mais 20 minutos para ir de 3 até 4 e mais 5 minutos para fechar a prova de 4 até 1. Então, o tempo total vai dar 20, 40, 65 minutos. 65 minutos. Resposta B, de Brasil. Questão de número 2. Questão de número 2. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em um movimento circular. Daí tem a fala dele, certo? E ele imagina, né, num balanço, como se fosse um pêndulo, né? E esse balanço andando, ele está sentado aqui, fazer um bonequinho bem simples. Quando ele chega nesta posição aqui, ele se solta do balanço. E ele, nesse momento aqui, ele vai voar, certo? E ele imaginava uma trajetória circular, certo? Mas daí, porém, a força gravitacional, a gente sabe quando a gente lança um corpo, né, com uma certa inclinação, a trajetória mais próxima, né, é uma trajetória parabólica, certo? Então nós temos aqui, permanecerá atuando o garoto como modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho, tá? Então ele vai fazer um movimento mais ou menos assim e no último quadrinho ele aparece caindo inclinado no chão, certo? Qual o vetor que representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca no chão? Pessoal, esse exercício aqui tem o aluno que é mais prático e o aluno que é mais teórico, certo? O aluno mais prático, ele vai pensar na situação. Ele caiu e fala que ele cai conforme ilustra a figurinha. Ele cai inclinado assim, com uma inclinação, certo? Então, no momento que ele fizer isso aqui, ele vai fazer uma força no chão inclinada na direção que ele chegou, certo? E o que acontece? O chão vai ter uma reação, que tem o mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, também inclinada. Então, a alternativa que melhor representa é a alternativa a letra A. Isso é uma possibilidade de pensamento do aluno. O outro aluno mais técnico pensaria nas forças que estariam envolvidas. Quando o bonequinho chega no chão, olha só o que acontece aqui quando ele chega no chão, tá? Ele vai tocar ao chão. E quando toca o chão, pressiona o chão, surge aqui uma força normal. Se o aluno lembrar só dessa força normal, vai errar a questão. Colocaria a letra C, né? Mas a tendência quando ele cai aqui, ó, inclinado, é ele escorregar para frente. Cair e andar para frente. Então o chão, mas ele não anda, caiu e não andou. Não, mas a tendência é ir para frente. Daí surge uma força contrária, que seria uma força de atrito, né, para não deixar ele ir para frente. Força de atrito.
Com essas duas forças aqui, eu faria a resultante e eu teria uma força inclinada e também marcaria a resposta letra A. Beleza? Tranquilos? Questão de número 3. Questão de número 3. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso em um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante a colisão apresentem menor deformação. Tá? Então isso é uma maneira que o pessoal mais antigo, né, fala assim, pô, o carro antigamente, o ferro era mais forte, hoje qualquer batidinho o carro se desmancha, né? Então os carros de antigamente eram melhor. Pessoal, se a estrutura é mais rígida e amassado, né, imagina toda essa parte quando amassa, né, e em direção ao corpo da pessoa, super perigoso. Tá? Quando a gente começa a entender a questão da conservação de energia, a gente sabe que num acidente o que faz amassar um carro, energia que o carro está. E a energia que o carro está, ele está andando. Se ele está andando, ele tem uma energia cinética, mv²/2, né? Se for ver pela fórmula. Então, a energia depende da velocidade ao quadrado, né? Então, quando eu aumento de velocidade na estrada, se eu estou a 100 e passo a 120, foi só um aumento, só um pouquinho mais de velocidade, mas isso é elevado ao quadrado, então fica uma baita energia. E na batida, essa energia que vai servir para amassar meu carro, vamos dizer assim. Por isso, quanto mais velocidade, mais energia eu vou ter, certo? Então, na realidade, eu tenho que pegar essa energia, antes de chegar no passageiro, transformar essa energia em outro tipo. Na hora da batida, essa energia é para amassar o carro, energia sonora, ou seja, a gente está em casa e a gente escuta, né? Blum, né? Então uma parte da energia é sonora, a ferragem fica aquecida, né? Tem calor, então é uma questão de transformação de energia, tá? Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente, tá? Assim, além do cinto de segurança e dos airbag, os carros modernos passaram a conter um dispositivo de segurança conhecido como Grump Zone, zona de deformação em inglês, conforme a figura. Tá? Nas aulas, eu até comento esse tipo de coisa aqui, porque uma vez eu recebi um material de uma fábrica de automóveis, né, e me chamou a atenção que aqui na figura não parece tanto, né, mas na hora da batida frontal, aquela parte do motor ali, inclusive das portas, claro, ali já está pegando o motorista, né? Mas eles funcionavam como se fosse uma sanfona, como se fosse uma mola. Então o que acontece? Tu andando em alta velocidade, tu adquire energia cinética, mv²/2. Quando bate, tem que essa energia ser transformada em vários tipos. Então se eu conseguir fazer, para o aluno entender essa questão como se fosse uma mola, então passa para energia potencial elástica, né? Então essa que seria a explicação, considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como sistema isolado, o Grump Zone aumenta a segurança dos passageiros porque durante a colisão a deformação da estrutura do carro vai funcionar como? Como se fosse uma mola para adquirir uma energia potencial elástica. Então é uma transformação de energia cinética em energia potencial da deformação do carro. Vamos ver, aciona os airbags do veículo? Não, isso é outro sistema, né? Por inércia lá que aciona o airbag. Absorve a energia cinética do sistema, exatamente. Então essa deformação ela acaba absorvendo uma parte da energia e o restante vai para o acidente mesmo, né? Se conseguisse absorver tudo, melhor. Tanto é que os carros de Fórmula 1 têm uma cabine para o motorista, né? Para o piloto, e o carro praticamente se desmonta todo. Então toda aquela energia, porque tem muita energia cinética da batida, é transformada para desmontar o carro e não desmontar o piloto. Então a resposta seria letra B de Brasil. Sobrou um espacinho no quadro, vamos fazer a 4 também aqui, ó. Olha só, que questão bem tranquila para o aluno, ó. Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto de roda e pneu coincide com seus centros geométricos. Então eu tenho a roda aqui, ó, eu tenho a roda, se a roda está bem balanceada, o centro de massa, né, tem que coincidir, ó,
com o centro de geométrico da roda, né? Bem no meio, tá? Isso seria o ideal. Então você já deve ter ouvido falar que quando troca os pneus tem que fazer geometria e balanceamento. Tá? A geometria é para deixar as rodas retas, de uma maneira grosseira. Tá? O balanceamento tem uma máquina que se coloca o pneu e ele fica girando. Tá? Fica girando e ele aponta onde é que tem que botar uns pequenos pesos na roda para trazer o centro, para ela não ficar trepidando. Tá? Então quem dirige aí, né, se o carro não está balanceado, né, o cara está dirigindo, daqui a pouco começa a tremer a direção. Tá? Então esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto de roda e pneu é colocado para girar em uma velocidade com valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda, até que a vibração diminui. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Olha só, o centro de massa tem que estar bem no centro geométrico da roda, bem no centro aqui. Tá? A máquina está me indicando que o centro de massa no exercício, ele está aqui, ó, centro de massa, no primeiro quadrante, vamos dizer assim. Tá? Já está dizendo, centro de massa, eu tenho mais massa para esta direção do que para cá. Eu tenho que puxar ele para cá. Para puxar para cá, eu tenho que ter mais massa nessa direção. Então eu tenho que botar o peso na situação oposta. No momento que eu botar um pezinho aqui, ó, esse centro de massa vai deslocar para o lado que tem mais massa. Então são pequenas pecinhas de chumbo, é só olhar na rua, um carro, olhar na borda do aro ali, vocês vão ver umas pecinhas de chumbo que é para fazer o balanceamento. Daí coloca aqui, o cara bate com o martelo, né? Já vi várias vezes, né? Infelizmente a gente tem que pagar para fazer isso, né? Quando troca um pneu, e daí põe a girar, daqui a pouco ele não está vibrando porque ele está balanceado. Então a resposta é a letra C de Canadá. Questão número 5. Questão número 5. O diagrama P por V a seguir representa o ciclo de Otto para motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou etanol utilizados nos automóveis. Então a gente vai ter a aula, né, que a gente vai falar sobre o ciclo de Otto, né, que mostra o motor 4 tempos. Tá? Motor a gasolina, motor a álcool funcionam com esse ciclo aqui que é chamado ciclo de Otto. Então o ciclo de Otto ele é algo desse tipo assim, ó. Tá? Aqui não mostrou aqui, só um pontilhadinho, tá? Mas a gente tem 4 tempos. Eu vou fazer os 4 tempos rapidamente aqui, porque eu não vou explicar, só é para a gente imaginar a situação, ó. Ó, os 4 tempos do motor. Quais são os 4 tempos do motor que a gente tem? Admissão. É o momento que abre a válvula de admissão e entra a mistura gasosa, tá? Que é combustível, né? Pode ser gasolina e ar ou etanol e ar, e o pistão desce. O pistão aqui vai descer porque vai entrar a mistura gasosa aqui, certo? Daí no segundo tempo é a compressão. Então o pistão desce e depois ele sobe e comprime. Então olha só, aqui eu tenho uma compressão adiabática aqui, ó. Aqui eu já estou mostrando do 1 até o 2. Olha só, ele comprime, o pistão sobe e acaba comprimindo. Fica muito comprimido, certo? Quando o motor é a diesel, é outro ciclo. Né? O a diesel, a própria compressão aumenta a temperatura e acaba dando a explosão. Então, no motor a diesel, não tem o que eu vou botar agora, que é a vela. Né? Nesse caso aqui, comprime e não consegue explodir. Fica comprimido aqui, ó. Chega uma hora que, vamos dizer assim, que tranca, né? Comprime e daí é necessário ter uma vela. O que é a vela? A vela vai dar uma faísca, como se fosse um isqueiro, né? Daí ela dá-lhe uma faísca, a mistura é explosiva, né? E o que acontece? Bum! Estoura. Esse boom aqui, ó, esse boom é que faz o pistão descer. Então o trabalho começa no terceiro tempo. No terceiro tempo. Ó, admissão, compressão, ignição e explosão. Explodiu. E o quarto tempo, o pistão sobe para jogar isso embora, já queimado, vamos dizer assim, ó, que sai na válvula de escape, que vai lá para o cano de descarga, certo? Que seria o quarto tempo, tá? Então, assim, as etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro.
Então eu fiz aqui o esquema dos 4 tempos, bem simplificado aqui, tá? Que provavelmente que está dizendo ali na tabela. Daí temos assim, ó, a transformação de energia térmica em energia útil ocorre em que etapa? Aonde é que é energia útil? Tá? Quando faz o carro andar. Ah, então não é no primeiro tempo que faz o carro andar, certo? Daí vem a pergunta, se é no terceiro tempo que faz o carro andar, como é que ele parte? Ele não parte. Então tem que empurrar o carro para chegar no terceiro tempo e ele sair andando. Claro que daí as pessoas se cansaram de empurrar carro e inventaram um motor de arranque. Então o motor de arranque, quando tu vira a chave, aquela rapidinha ali, aquilo ali serve para chegar no terceiro tempo e depois ele começa, cada pistão vai estar no terceiro tempo para fazer o trabalho útil, né? Vamos dizer assim. Então no terceiro tempo, o que está acontecendo no terceiro tempo aqui, ó? Pessoal, no terceiro tempo aqui, o que está acontecendo? Quando ele explodir, o pistão vai descer. E quando o pistão descer, vai ter uma expansão. Esta expansão é adiabática. E o ciclo não traz o sentido, mas é esse aqui, ó. Ele vem aqui até o 1. Daqui ele tem uma compressão, ó, volume diminuindo, ó, compressão adiabática. Aqui ele tem uma transformação isovolumétrica até o ponto 3. E do 3 para cá, ele tem uma expansão, ó. O volume de 3 para 4, ele acaba aumentando, ó. Ele acaba aumentando. Então aqui eu tenho uma expansão adiabática. Então, quando tem a expansão adiabática é quando explode, certo? Quando dá explosão. Então seria o trecho de 3 até 4. Trecho de 3 até 4, está lá a expansão adiabática, a resposta 4. Resposta 4 é C de Canadá. Boa questão, tá? Questão número 6. Questão número 6. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts. Comprou uma cafeteira de 700 watts, tá? Isso é o que vai consumir da tomada, da energia elétrica, certo? Com a capacidade de meio litro de água. Então, a capacidade meio litro. Pessoal, isso é volume, né? Meio litro. Mas meio litro é meio quilo de água. Meio quilo de água. Pela densidade da água, é 1 litro por quilo, que corresponde a 500 gramas de água, certo? Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver a água. Então o tempo foi 3 minutos. 3 minutos no sistema internacional, 1 minuto é 60 segundos, isso vai dar 180 segundos, não é? Para a água ferver. A água ferver é chegar a 100 graus Celsius, tá? A partir da temperatura ambiente de 20. Então a temperatura inicial é 20 e a água ferve, chega a 100 graus Celsius. O que me interessa aqui é que variou a temperatura, a cafeteira serviu para aumentar a temperatura em 80 graus Celsius, tá? Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou o tempo, esse tempo desprezando qualquer perda de energia. E ele me dá a dica que 1 caloria equivale a 4,2 joules, tá? E que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Tá, tudo bem. Qual a eficiência energética calculada pelo estudante? Pessoal, eficiência. Eficiência. Tá? A eficiência é o seguinte, o que seria uma eficiência de 100%? Eu gastar de energia elétrica 700 watts e eu usar para aquecer a água 700 watts. Isso seria 100%. Ah, mas se eu pegar 700 da tomada e passar para a água, né? Passar para a água 600, eu vou ter uns 90 e poucos por cento de eficiência da minha cafeteira. Então todo equipamento que eu ligo na tomada, que eu pego energia elétrica para transformar em outro tipo de energia, né? Quanto mais eu transformar, mais eficiente é. Um ventilador, por exemplo, eu ligo na tomada, vamos supor, eu pego uma energia de 10. 8 é para fazer vento, que é o meu objetivo, que é energia mecânica. Ou seja, cadê os 2? Ficou no calor. Ou seja, o ventilador acabou aquecendo, eu não aproveito isso. Então isso é eficiência, né? Quanto mais eu aproveitar da energia, sem transformar em outros tipos que não me interessam, mais eficiente é o equipamento. Então para isso eu preciso calcular a potência que vai ir para o café,
vamos dizer assim, que a cafeteira vai passar para o café. Então vai ser energia, que no caso é calor, sobre tempo. A fórmula mais usada no Enem é essa, potência é energia sobre tempo. É importante saber que a potência é em watts, a energia em joules e o tempo é em segundos, tá? No sistema internacional. Bom, aqui eu vou ter o quê? O Q macete. Q macete dividido pelo tempo, certo? Calculando a potência, a massa de água é 500 gramas. O calor específico da água ele não deu, né? Na realidade ele deu aqui, ó, necessário 4,2 joules para elevar a temperatura. Então eu poderia usar o calor específico de 4,2 joules por grama grau Celsius, tá? Então não deu direto assim, mas pela interpretação. Ou botar 1 aqui e multiplicar por 4,2, que é a conversão, tá? Ou usar que o calor específico da água é 4,2, porque é 1 caloria por grama grau Celsius, né? Joules por grama grau Celsius, tá? Vezes a variação de temperatura, que é 80, dividido pelo tempo, que é 180, certo? Bom, vou cortar um zero de cada lado aqui, ó, uma continha bem ruim de fazer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? 8 vezes 500, né? 8 vezes 5 dá 40, dá 4.000, né? 4.000 vezes 4,2 dividido por 18. Quer dizer, o aluno teria toda essa dificuldade. Tá? Vamos fazer aqui, vou tirar um zero daqui para ficar 42, 400 vezes 42, eu vou fazer a conta, tá? 008, 0016, 008, 16.800, 16.800 dividido por 18, dividido por 18 vai dar 9, 9 vezes 8, 72, vai 7, 9 com 7 dá 16, sobrou 4, baixou 40, dá umas 3 vezes, né? 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5, até passou, dá 2, 92, vai dar 6, baixa o outro 0, 60 vai dar 3, vai dar uns 923, mais ou menos, watts, tá? Bom, o que acontece? Tá? Essa questão foi anulada. Porque eu não posso pegar da tomada, vamos fazer o desenho aqui para todo mundo entender, ó. Peguei a tomada aqui, ó, liguei na tomada aqui, peguei energia elétrica, uma potência equivalente a 700 watts, que a potência vezes o tempo é energia elétrica, né? Tá? E a cafeteira vai pegar a energia elétrica e passar para o café 923 mesmo, só confere a conta aí para nós, 923 watts, tem gente na sala de aula aqui, vai conferir a conta só? 933 watts. Olha lá, como é que eu vou gerar energia? Né? Então a questão foi anulada. Tá? Quando teve esse problema na prova, os alunos após a prova me procuraram, não é? E eu falei, não, é questão anulada. Não tem como tu pegar 700 e transformar em 933. O estranho é que se pegar os 700 e dividir pelos 933, vai dar, se eu não me engano, 0,75, que seria a resposta B. Mas eu estou pegando errado, né? Eu tenho que pegar o que eu usei, não é? Dividido pelo que eu peguei lá da energia elétrica, né? É uma parte, né? Então, na realidade, foi infeliz quem criou a questão aí, tá? Tranquilos? Questão anulada. Aqui, anulada. Anulada. Mas o cálculo está feito aí para a gente estudar. É válido como estudo, né? Questão número 7. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu. Habitação no formato semisférico construído durante o inverno a partir da neve ou blocos de gelo. Então, o que é um iglu, lá os esquimó? Eles fazem no formato de uma semi-esfera, tá? Eles vão botando, né, no caso aqui, as barras de gelo, certo? E a gente meio que não entende, pô, o cara vai dormir lá no meio do gelo. Pessoal, o gelo tem uma característica importante, ele é um isolante térmico, certo? É o isolante térmico. Então, qual é a ideia? Né? O que é o frio? Eu estou a 36 graus Celsius e eu perco o calor para o ambiente quando está 10 graus, 15 graus, daí eu sinto frio, porque eu estou perdendo o calor para o ambiente. Então, o que acontece aqui? As pessoas vão entrar aqui dentro, eu vou desenhar ele em corte, ó, tá?
Então as pessoas estão aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Nós emitimos infravermelho, tá? Então quando tem muita gente no ambiente, o ambiente aquece, então quanto mais gente lá dentro, melhor, tá? E o que vai acontecer? Esse calor não vai sair porque eu tenho um sistema isolante. Então por isso que eles constroem a casa de gelo. Os cachorros fazem buraco e dormem dentro de buracos no meio do gelo, porque é isolante, sente menos frio, tá? Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Daí tem a tirinha ali, ó. Você comprou uma geladeira. É estranho, né? A gente pensar que eles precisam de geladeira, né? Por isso que a questão aqui chama atenção. Para quê? É para as crianças. E daí mostra ali as crianças brincando, montando os iglu, que é o que as crianças enxergam lá, através de forminhas de gelo, né? Dos cubinhos das forminhas de gelo. Na tirinha, a geladeira é necessária para que o gelo, por quê? Pessoal, se a gente pesquisar o iglu, eu vou botar a temperatura lá, tá menos 30 graus Celsius, eu acho que fica até mais baixo do que isso, tá? Se tu fizer o iglu e tiver lá dentro menos 5, já é vantagem. Vai estar uma temperatura menor aqui. Mas tu vai fazer fogo, coisa e tal. Então, na realidade, a temperatura aqui pode ser menos 5, mas pode ser 0, pode ser mais 5 graus Celsius, pode ser mais 7 graus Celsius, mais 10 graus Celsius, vai depender da quantidade de pessoa que está ali dentro, vai depender se tu fizer uma fogueira ali dentro, tá? Então, eu achei estranha essa questão, porque não dá para afirmar, né? Quando o iglu está abaixo de 0 graus Celsius, o gelo já se forma. Era só botar água nas forminhas, já se formava, não precisava de geladeira. Então, vai ser necessária a geladeira quando eu tiver temperaturas acima de 0 graus. Então, ó, na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Porque a temperatura interna do iglu é maior do que a solidificação do gelo. Então, o gelo, ele congela a 0 graus Celsius, a temperatura, a pressão atmosférica, né, de 1 atm, certo? Bom, o que acontece lá dentro e lá fora está a mesma pressão. Por quê? Porque tem aberturas, né? Então, a pressão de fora é a mesma pressão de dentro. Então, se está no nível do mar, né, em 1 atm, o gelo vai virar a 0 graus Celsius. Então, se dentro do iglu está uma temperatura superior a 0 graus Celsius, eu não formo gelo. Então, com a geladeira eu vou conseguir fazer. Então, a resposta é a letra A, a temperatura interna do iglu tem que ser maior do que a solidificação do gelo, para precisar da geladeira. Resposta alternativa, letra A. Beleza? Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8, certo? Aquecedores solares são equipamentos utilizados para aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, tá? Esse é o antigo boiler, né? Isso aqui é um sistema bem antigo, né, que existia, né? Se via placas em cima das casas, não são as placas solares que a gente tem hoje, que lá é um sistema, né, que pega energia elétrica e transforma em energia solar e transforma em energia elétrica direto, né, em corrente elétrica que vai para baterias, o sistema de hoje. Mas antigamente não era assim. Antigamente era uma tubulação, numa caixa preta, uma tubulação e a água passava ali. Aquecia e ia para um reservatório que estava com isolamento térmico. É o sistema que está mostrando aqui, ó. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre aquecimento da água. E por um reservatório térmico, em que armazena água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é como? Porque não existe um motor para fazer essa água circular, tá? Então a gente vai ver como é que funciona. Eu vou fazer o meu desenho, tá? Então antigamente existia o boiler, que era um reservatório grande, ficava dentro de casa assim, né? Com isolamento térmico, certo? E aqui eu tinha, ó, saía uma tubulação, ia lá no telhado. Lá no telhado existia uma serpentina, tá? E essa serpentina aqui pegava os raios solares.
Então, como tinha água aqui, ó, o que acontecia? A água aquecia e a gente sabe que o fluido, quando fica quente, ó, ele sobe. E quando fica frio, ele desce, certo? Desce, tá? Então, com a energia solar, ó, aquecia a água daqui e a água acabava subindo e fazendo circular através do sistema de convecção. Isso aqui era ligar na tubulação, da água quente lá para chuveiro, para torneiras, botar uma torneira aqui para simplificar, dentro da casa, certo? Então, um sistema de aquecimento que funciona através da convecção, tá? Existe também fogões a lenha que tem uma serpentina dentro, que tu liga na caixa d'água. Então, quando tu queima a lenha para fazer lá o teu almoço, aquela serpentina aquece e tem água ali. Então, a água quente acaba subindo por convecção e a fria descendo. Aproveitando aqui, a própria cafeteira, né? A gente tem uma resistência elétrica na base da cafeteira e a gente coloca a água num reservatório. Tá? Com o aquecimento da água, a água sobe para um canudinho e esse canudinho cai lá dentro do filtro de café. Tá? Então, é através de convecção. Não tem um motorzinho que faz a água subir para pingar lá do filtro, tá? Do filtro de café. Beleza? Então, aqui seria convecção, resposta E de Espanha. Questão número 9. Nós temos aqui, ó, mirascópio 3D, produtor de ilusões instantâneas. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto de dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro, por suas bordas, tá? De tal forma que o vértice do espelho 1 coincide com o foco do espelho 2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice E1. Esta imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletido em E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque a superfície de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem, tá? E a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. Bom, isso é uma questão que eu já conheço, tá? Já caiu em provas, geralmente é um porquinho, né? Que eu me lembro, né? Então, uma questão que é difícil de aparecer nos vestibulares, mas é uma questão que eu já vi em vestibular. Então, aqui eu tenho um espelho, ó, um espelho côncavo, que é o E1, ó, aqui é o espelho 1, certo? E eu tenho o espelho 2, ó, o espelho 2, que é esse daqui de cima. E ele tem uma abertura aqui em cima, certo? Eu coloco o objeto aqui, tá? Eu vou botar uma bolinha, certo? E o que vai acontecer? Ele vai me mostrar os raios solares, os raios de luz. Então vai vir um raio de luz aqui e vai voltar paralelo. Olha só, vai vir aqui e vai voltar paralelo, tá? Esse aqui é o ponto objeto, ó, ponto objeto que ele chama, ponto objeto, é o objeto que está ali embaixo. Bom, o que eu tenho que lembrar aqui? Pessoal, eu tenho que lembrar aqui os raios notáveis, né, no espelho. Quando os raios chegam paralelos no espelho, eles convergem na direção do foco do espelho, nos espelhos côncavos. E quando sai do foco, eles, né, são refletidos de maneira paralela, tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui é um foco. É o foco de que espelho? Olha só, é o foco do espelho 2. Vou chamar de foco 2. Porque se chegasse paralelo, ia convertir no foco do espelho 2. Nesse caso, está saindo do foco, está vindo paralelo. Quando ele atinge o espelho 1, cai nessa situação, ó. Os raios estão chegando paralelo. Vão convergir aonde? Olha lá, vão convergir no foco. E esse foco aqui de cima, é o foco do espelho 1, certo?
E aqui vai me formar minha imagem, ponto imagem. Então esta bolinha daqui vai aparecer aqui, ó. Então quem está olhando de fora vai ver a imagem lá fora, o bichinho dá lá dentro e tu vai ver o bichinho no lado de fora, certo? Bom, que tipo de imagem que é? Ele pergunta, ó. A natureza da imagem, tem que dizer se ela é real ou ela é virtual. Para a gente lembrar, uma imagem quando ela é real, ó, imagem real, ela é formada pelo encontro dos raios de luz, raios de luz. E a imagem é virtual quando é o encontro dos prolongamentos, tá? Então, quando vocês veem uns prolongamentos assim, ó, e formam uma imagem aqui, ela é virtual. Agora, quando é a própria luz, a imagem é real. Então, a luz veio aqui, bateu aqui, veio aqui. A luz bateu aqui, veio aqui, ó. Teve encontro de luz e luz. Então, quando é encontro de luz, a imagem é real. Eu já sei que a imagem é real, tá? Que é a primeira pergunta. A natureza da imagem é real. E a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem. E quer saber essa distância do objeto que está aqui embaixo e da imagem. Qual é essa distância aqui? Pessoal, olhando para o lado, ele me dá aqui, essa distância do espelho é 3,8 centímetros, os dois são iguais, ó. E aqui também 3,8 centímetros. Então essa distância do objeto até a imagem, vou chamar de D, é 3,8 mais 3,8. 8 dá 16, vai 1, 6, 1, 7. 7,6 centímetros. Então a imagem é real e 7,6, resposta C de Canadá. Beleza? Tranquilos? Questão de número 10. Questão de número 10. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e após um certo tempo o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Então olha só o que acontece aqui. Ele pegou uma barra, botou A, chamou de A, e outra barra que chamou de B. Certo? Pessoal, a A está carregada positivamente. A A está carregada positivamente. A B carregada negativamente. Nós sabemos quando tem um lado positivo e outro lado negativo, vai existir um campo elétrico que vai de mais para menos. Sempre de mais para menos. Se as barras são paralelas, o campo elétrico tem esta configuração. Diz que isso está no óleo, certo? E que grãos de milho aqui, parece que é, né? Farelo, né? É farelo, né? Farelo. Não sei de onde é que eu tirei milho. Farelo de milho. Os farelos de milho vão assumir a configuração das linhas. Então, na realidade, as linhas nós não enxergamos, ficaria os farelos assim, ó. Os farelos com esta configuração. Perfeito? Agora vai começar o exercício, vai começar o problema. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco, pessoal, no momento que colocar um cilindro metálico aqui no meio, ó, olha como é que vai ficar o campo elétrico aqui, ó. Mais, menos. Pessoal, no momento de colocar um cilindro, esse cilindro aqui, ele é metálico, ó, metálico, certo? Metálico, oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é qual? Pessoal, no momento que tu tens uma superfície metálica fechada, tu tem uma blindagem eletrostática. E qual é a primeira característica da blindagem eletrostática? O campo elétrico lá dentro é igual a zero. Então, se não tem campo elétrico, não tem linhas de campo. A única que não tem linhas de campo é a alternativa letra E. Tá respondido? Tá respondido. Alternativa letra E. Tá? Agora, como que ficaria o campo para a gente melhor entender? Tá? De mais para menos, quando está longe, vai ficar normal. Ó. Normal, de longe, certo? Daí o aluno poderia lembrar que as linhas de campo na superfície do condutor, ela é perpendicular, ela é normal. Então nesse caso aqui, ó, esse desenho aqui, ela sai perpendicular, depois ela faz a curva, mas ela sai perpendicular, ó. Olha só, sai perpendicular, seria para reforçar que a resposta é correta, mas só pelo fato de saber que o campo elétrico é zero, eu já tenho a alternativa letra E.
tá? Então uma questão que dá para o cara fazer bem rápido nessa questão aí. Questão número 11. Questão número 11, certo? O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, que é o I máximo, tá? Um LED acende apenas se a corrente que percorre está no sentido permitido e a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à tensão de funcionamento, tá? A figura ilustra o símbolo do LED utilizado na representação do circuito, tá? Pessoal, o que o LED é? Pessoal, o LED é um diodo lá na eletrônica, né? É um diodo. Isso aqui é símbolo de diodo, certo? O diodo tem uma característica que só deixa a corrente andar num sentido. Eu sempre explico dessa maneira. Olha a seta aqui, ó, o símbolo do diodo, parece uma seta. Então, nesse sentido que a corrente vai ir. E aqui tem uma barra, como se barrasse a corrente nesse sentido. Então, quando eu coloco um diodo no circuito elétrico, eletrônico, a corrente só circula no sentido. No outro, é como se pegasse uma rua de duas mãos e falasse, agora é uma mão só tem um sentido, certo? Então, a diferença do diodo, que está representado aqui para o LED, que quando passa a corrente nesse tipo de diodo, ele emite luz. Então aqui a gente tem o famoso LED, tão popular hoje, né? TV de LED, as lâmpadas aqui de LED, né? Então a gente tem os LEDs, quando passa a corrente, ele emite luz, tá? Ele é um diodo. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente e ele dispõe dos seguintes materiais. Ele vai ter uma bateria, ó, uma bateria, esse símbolo aqui, ó. Ele vai ter uma bateria de 4,5 volts, o maior é o positivo e o menor é o negativo, tá? E dois LEDs, vai ter dois LEDs. Então eu vou fazer o símbolo dos dois LEDs aqui, ó. Os dois LEDs para botar no circuito, emitindo luz. Ó, os dois LEDs, eu vou ter aqui com 3 volts, funciona com 3 volts. E a corrente máxima que passa no LED é de 1 miliampere. E 2 resistores, tá? 2 resistores. Eu vou ter 2 resistores aqui, tá? De resistência de 1,5 kΩ, que é 1500 ohm, né? 1,5 kΩ, tá? Depois eu vou converter. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima. Pessoal, primeiro, eu tenho uma bateria, tá? Todas elas estão na mesma posição, então eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma bateria aqui, ó, mais e menos, de 4,5 volts. Só que o LED, né, ele funciona, os LEDs funcionam com 3 volts. Né? Então, consequentemente, por coincidência foi a nossa aula de ontem, né? Eu vou ter que colocar os resistores em série, porque em série a tensão divide. Então eu vou ter aqui um resistor e um LED, pode ser ao contrário aqui, tá? Mas do jeito que eu estou fazendo, e o LED tem que estar nesta posição aqui, ó. Pessoal, o LED tem que estar nesta posição, perfeito? Por quê? Porque a corrente, o aluno está cobrando o exercício da prova, está cobrando que o aluno tem que saber que a corrente é de mais para menos, o sentido da corrente, ó. De mais para menos, o sentido da corrente, perfeito? Então o LED tem que estar nessa posição, né? E o que vai acontecer? Se o LED tem que ficar com 3 volts, esse resistor aqui, que eu vou botar aqui 1500 ohm, tá? Porque 1,5 kΩ é 1500 ohm, ele vai ter aqui, para fechar os 4,5, uma tensão de 1,5 volts, perfeito? 1,5 volts, com 3 fecha os 4,5. Como são 2 LEDs e 2 resistores, eu tenho que repetir isso aqui, ó. Tem que repetir isso aqui, ó. Beleza? Repetindo isso aqui em paralelo, porque daí vai acontecer a mesma coisa. Em paralelo a tensão é a mesma, tá? Esse resistor vai ficar com 1,5, aqui 3 e aqui 3 volts, perfeito? Só aí já dá para... Já acabou o exercício? Acabou? Acabou. Tá? Precisa saber o valor da resistência ou não? Não precisa. Tá pronto. Então a resposta, letra B de Brasil, tá? Por que eu fiquei nessa dúvida no final aqui? Ó?
Porque como eu tenho a resistência aqui, eu posso confirmar se vai ficar esse 1,5 volts, ó, o que ri. Tá? Vou pegar lá nos resistores para ver se bate. Resistores. Mas a única possibilidade que eu tenho é essa. Tá? Olha só. Atenção, o resistor, pegar esse aqui, ó, é de 1500 ohm. 1500 ohm. Vezes a corrente máxima que ele pede para ficar funcionando com a corrente máxima, que é 1 mA, que é 1 vezes 10 na menos 3 ampere. 1 vezes 10 na menos 3 ampere é a mesma coisa que 1 dividido por 1000. Ó, 1 mA. Corta 2 zeros, a minha tensão vai ser 15 dividido por 10, 1,5 volts. Bateu aqui. Então, realmente, esse circuito, resposta à letra B de Brasil, segundo circuito ali. Questão número 12. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, uma lâmpada L1, vou fazer essa simbologia aqui, uma lâmpada L1 de 6 volts e 9 watts, certo? E uma lâmpada L2, de 12 volts e 18 watts, ligadas em série, uma bateria. Então está ligado em série numa bateria. Deixa eu olhar o desenho aqui, numa bateria. Olha a tensão da bateria aqui embaixo, aqui, ó, ligado em série numa bateria. Então essa bateria aqui tem que ser de quanto? Tem que ser de 6 mais 12, 18 volts, perfeito? 18 volts para dar certinho, mas não quer dizer que vai dar no exercício, vamos ver. Daí diz assim, ó, um fio resistivo QR de 48 centímetros, então tem um fio aqui, ó, de 48 centímetros, certo? Está ligado em paralelo à bateria, com 5 pontos. 5 pontos. Ó, aqui é Q, aqui é R, na 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que é A, B, C, D e E, certo? 5 pontos. Está ligado ao fio do terminal, está. Cadê os 5 pontos? Divide o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um vai ter 48 dividido por 6. 6 vezes 5 dá 8 vezes 6, né? 8 vezes 6 dá 8. Tá? 8 centímetros cada um. Tá? 8 vezes 6, 48. Cada segmento desse tem 8 centímetros. Tá? Então, são todos iguais. Vamos ver aqui. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um no terminal P, que está ligado ao fio, as outras 2 lâmpadas. E o outro terminal está livre, ligado no fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá uma mudança de tensão a qual as lâmpadas são submetidas. E os demais fios do circuito. Tem resistência elétrica desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Daí tem o circuito aqui. Eu vou pegar um amperímetro, olha só, tá ligado no ponto P, aqui entre elas, eu tenho um amperímetro, e eu vou ligar esta ponta em algum ponto aqui. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão da potência elétrica fornecidas? Pessoal, tem várias maneiras de fazer, tá? O que eu observo, que ele quer que o aluno saiba, que o amperímetro, ele tem resistência praticamente zero. Então não é um amperímetro ali. Claro, vai medir a corrente, vai passar ali, mas não é um amperímetro, ele é um fio, tá? Então, quando eu ligar, o que vai acontecer? Eu tenho que ter 6 mais 12 volts, tem que ter 18 volts. Como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como as resistências são iguais, porque os comprimentos são iguais, eu vou ter tensões iguais. Então eu vou fazer aqui, eu fiz essa conta de comprimento que não tem nada a ver, mas esse 18 dividido por 6 vai dar 3 volts. Eu vou ter 3 volts aqui, 6, 9, 12, 15, 18. Bateu ou não bateu? Certo? Como a lâmpada 1 eu tenho que ficar com 6 volts, esse amperímetro, eu vou ter que ligar aqui, ó. Olha só, nesse momento essa lâmpada ficou em paralelo entre Q e B, ó.
3 mais 3, ó, 3 mais 3, 6 volts. E esta lâmpada 2 vai ficar do B até o R, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 volts. Bateu ou não bateu? Então tem que fazer a ligação no ponto B de Brasil. Deve aparecer várias maneiras de explicar esse exercício aí, mas o que eu achei melhor para mim foi dessa maneira. Conseguiram entender ou não? Tranquilos? Então vamos para a questão de número 13. Questão de número 13. Uma ambulância em alta velocidade com sirene ligada desloca-se na direção de um radar operado por uma pessoa. Então tem uma ambulância, tá? Vamos fazer a ambulância aqui andando, né? Olha lá, a ambulância, aqui à frente da ambulância, tá? A ambulância está andando, né, em direção a um radar, fazer aquelas pistolinhas, né? Olha lá, um radar na mão de uma pessoa aqui, beleza? Tranquilos? O radar emite uma onda de rádio com frequência FO. Ó, emite uma onda de rádio, uma frequência FO, que é a frequência inicial, que são refletidas na dianteira da ambulância. Então essa, vou fazer mais baixo aqui, ó. Então essa onda aqui vem, bate na ambulância e volta no radar, certo? Retornando para o detector com frequência FR. Volta FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é que esta se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta, tá? Durante a aproximação, ele quer na aproximação, ó, efeito Doppler, aproximação. O que vai acontecer na aproximação? A frequência que ele vai escutar, né, a frequência vai ser maior. Uma frequência maior, o som da ambulância fica mais agudo, mais fino na aproximação. Tá? Então nós temos aqui, em relação ao som emitido, é de que esta altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene, e qual é a relação entre as frequências FR e FO medidas pelo radar? Bom, aqui já diz, ó, ele vai ficar mais agudo, porque a frequência vai ficar maior. Bom, se a frequência ficar maior, significa que a frequência R é maior do que a O que ele emitiu. Então a frequência R é maior do que FO. Mais agudo do que o som emitido. E FR é maior do que FO. Resposta D de Dinamarca. Tá? Questão de número 14. Questão de número 14. Tá? A saúde do professor. Acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destaca-se o ruído de fundo de ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Está dizendo, numa sala de aula, a turma do fundo conversa mais, então tem o ruído do fundo, tá? E conforme as pessoas se afastam, a intensidade do som, o nível sonoro diminui, tá? Daí diz assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem. Primeiro pela distância, que diminui o nível sonoro, e segundo pelo ruído da sala, né? Os alunos conversando, tá? Pode prejudicar a aprendizagem do estudante. Para impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores, considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala do professor é de 60 decibéis e diminui com a distância, considerando ainda que o ruído do fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que para ser compreendido o nível sonoro da fala do professor, ele deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Então a gente tem o quadro da sala de aula com o professor, certo? E temos aqui, ó, distâncias, ó. O professor está no 0 metros. Daí tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, e aqui mostra o nível sonoro. Olha lá, no zero sai de 60. 0,
sai de 60 decibéis, 60, aqui em decibéis. E daí eu tenho um gráfico aqui que ele vem diminuindo, ó. Quanto mais afastado, menos o aluno vai escutar, tá? Para o valor máximo de ruído de fundo, ó, ele cita no texto que o ruído máximo, então ruído máximo de fundo é 45 decibéis. A maior distância que o estudante pode estar do professor para que ele ainda consiga compreender sua fala é mais próximo de quanto? Eu até achei que era da prova de matemática essa questão aqui, tá? Mas olha só o que acontece. São 60 decibéis, tá? Ali em 1 metro na realidade, tá? Em 1 metro, 60 decibéis. Daí ele quer que escute, né? O aluno escute bem com ruído de fundo, que é 45. Mas o texto fala que, aqui ó, para compreender o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima. Então tem o ruído de 45, tem que estar mais 5. Então o professor tem que estar falando com 50 decibéis. O aluno tem que escutar lá com 50 decibéis. 5 acima do ruído, para ele poder compreender. E com 50 decibéis, eu vou no gráfico no 50, vou pegar o 50 aqui, ó, o 50, vou no gráfico aqui, tá? O meu gráfico não está muito de acordo aqui, vamos baixar um pouquinho mais aqui, ó, e eu vou procurar aqui qual é a distância que dá, tá? Pelo gráfico indo no 50, vocês veem no gráfico desce, vocês vão ver ali que vai dar os 3 metros. 3 metros de distância. Beleza? 3 metros. 45, 50, 45 mais embaixo aqui, vai cair lá nos 3, exatamente. Questão de número 15. Questão de número 15. Uma tubulação despeja, né, sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo numa caixa d'água. O que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Então eu uso o que para vazão, né? Vazão. E a vazão é constante, certo? Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado um bom fluxo de água. O fluxo de água, ó, tá botando aqui o fluxo de água, que é o φ, através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão. Então é diretamente proporcional à vazão, tá? Da água, que é medida em mililitro por segundo. Ó. Então a vazão é em mililitro vezes por segundo, certo? E inversamente proporcional à superfície da membrana. A superfície é a área, né? Inversamente proporcional à superfície da membrana, que é medida em centímetros quadrados. A unidade do fluxo adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana quer saber a unidade do fluxo. Como é uma divisão, é a primeira, ó, mililitro por segundo, vezes o inverso da segunda. Ó. Como tem centímetro quadrado, é 1 centímetro sobre 1, vezes 1 sobre centímetro quadrado. Isso vai me dar ml por segundo vezes centímetros quadrados, que isso vai me dar a resposta letra C de Canadá. Aqui a gente encerra a resolução da prova do Enem de Física de 2024.